Bom, vamos lá, pessoal. Bom dia para quem entrou agora. Vamos começar a nossa aula, Ciências do Ambiente. A gente vai dar continuidade à aula da semana passada, né? A gente está conversando sobre sustentabilidade. Deixa eu abrir o material aqui. Então, pessoal, na semana passada a gente começou a falar sobre sustentabilidade. Esse que é um tema que a gente tem ouvido falar bastante, né? Não só na faculdade, mas liga a televisão, a gente já vê alguma coisa falando ou de ser sustentável, de produtos sustentáveis, né? E também de produção sustentável, tá? Esse que é um tema muito importante a gente entender, né, dominar esse tema, entender de verdade o sentido da coisa. Por quê? Porque a maneira como a gente vive hoje, né, o planeta, da forma que está, o consumo, ele não suporta mais. Então, a gente precisa pensar em maneiras que são sustentáveis, né, maneiras de produzir dessa forma sustentável, né? Maneiras de consumir também. Então, a gente estava conversando que existem três pilares para o desenvolvimento sustentável, né? Um pilar é o social, a gente falou bastante na semana passada. Esse pilar social, ele está relacionado com a população, né? Com a sociedade, a gente pode levar em consideração áreas. Então, sem a sociedade, o desenvolvimento sustentável ele não existe. Então, a gente precisa entender esses pontos. Mostrei para vocês, na semana passada, os itens básicos, a gente pode colocar como pontos básicos, né, de uma qualidade de vida, né, que é o quê? A pessoa poder ter aí uma alimentação, uma alimentação boa, né? A pessoa ter acesso à saúde de qualidade, poder fazer aquele check-up anual, a pessoa poder ter acesso à educação. Quando eu falo acesso à educação, é todos vocês aqui da sala de aula terem condições de fazer um curso legal, ter condição mesmo. De, ó, pessoal, vai ter o congresso lá em Florianópolis no feriado do dia 2 agora. Vamos para lá? Todo mundo ter acesso a isso, né? Infelizmente, só algumas pessoas hoje conseguem participar de um congresso fora. Por quê? Por conta do custo. Às vezes é muito caro, é muito longe. Então, esse acesso à educação é isso. É a gente conseguir fazer um curso, conseguir se aperfeiçoar, né? Fazer um curso aí, por exemplo, na área que você já pensa em atuar, né? Isso aí é um privilégio de alguns, né? A tecnologia é a mesma coisa, né? Pouca gente tem acesso. Ontem eu conversei com uma amiga que faz veterinária, ela não tem computador, ela está assistindo aula online pelo celular. Então, assim, acaba sendo um pouquinho mais dificultoso. Dá, mas se você tivesse um MacBook, por exemplo, não seria muito mais fácil, né? Então, ter acesso a essas coisas, elas deveriam ser mais facilitadas, né? E o desenvolvimento sustentável, ele tem essa ideia de trazer isso para a gente, né? A gente conseguir suprir as necessidades básicas que a gente precisa sem afetar as gerações futuras, né? A maneira como a gente tem levado as coisas hoje no mundo, né, o sistema, né, eu acho que a gente está na base da pirâmide, então a gente não tem muita noção sobre isso, mas existem empresas, né, governos, que eles dominam esse poder, dominam a tecnologia, dominam tudo.
e acabam que, não vou dizer dificultam, mas acaba que para a gente ter acesso a isso tudo, como deveria, é muito difícil. Justamente porque por conta do custo das coisas, né? O sistema de hoje ele pensa muito em lucro, apenas lucro. Por mais que você já tenha, você começa a pensar diferente, né? Então, é importante isso. Então, a sustentabilidade ela tem três pilares, tá? Esse pilar social, onde é necessário um desenvolvimento social, é fazer com que as pessoas elas supram as necessidades básicas, tá? Como alimentação, saúde, educação, acesso à tecnologia, transporte de qualidade. Chega dessa ideia de a gente andar em um ônibus super apertado que demora horas para chegar, entendeu? A gente já tem inteligência, né, estrutura suficiente para ter tudo isso de qualidade. Só que, infelizmente, a gente vive nessa desigualdade social, né, onde alguns têm muito, têm tudo que precisa, muito mais do que isso, né, e outros não têm muita coisa, né? Então a gente vive nessa gangorra, né? Uns têm demais, outros têm pouco, então a gente precisa pensar melhor nisso, tá? Desenvolvimento social a gente só consegue como? Com educação e informação. A partir do momento que as pessoas elas vão se informando, né, da situação, eu vejo assim, a gente não tem muito tempo para pensar nas coisas hoje, né? O tempo que a gente tem, a gente acaba utilizando. Todo mundo acho que vai concordar comigo aqui quando eu falo, cara, o dia está curto, né? Geralmente as pessoas que têm muitos afazeres, né? Desde trabalhar fora, estudar, como vocês estão fazendo, aí você chega em casa, você tem que pensar numa janta, tem que lavar roupa, tem que limpar a casa, dar uma organizada, né? Então a gente acaba não tendo tempo para as coisas, né? Para pensar. Só que deveria ser o contrário, né? A tecnologia, por exemplo, ela vem para facilitar o trabalho do ser humano, mas não acontece isso hoje, né? Então são formas que a gente precisa conseguir enxergar, tentar entender isso, para quê? Para tentar fazer uma mudança, tá? E aí, pessoal, desenvolvimento social existe uma forma de se medir, né? Desenvolvimento social não é um termo assim bonito que a gente ouve, não. Ele existe uma fórmula ali, uma maneira de medir esse desenvolvimento social, tá? E aí existe um índice que se chama Índice de Desenvolvimento Humano. Isso aí é o IDH. Vocês já devem ter ouvido falar isso em jornais, né? Quem assiste jornal, quem é mais antenado em notícias mundiais, já deve ter ouvido falar desse índice. Então, o índice de desenvolvimento humano, lembra que eu falei para vocês aqui atrás, ó, que o ser humano, para ele alcançar o potencial, né? Todo mundo tem um potencial dentro de si, né? Eu tenho algum potencial, vocês têm também, é o que a gente chamaria de, sei lá, pode ser interpretado aí como um dom, né? Então, a pessoa, quando ela atinge o potencial dela, ela consegue ser o melhor de si mesmo, ela consegue fazer coisas muito legais, né? Se dedicar, consegue se tornar, por exemplo, uma ótima profissional, né? Por que que aquele profissional ele é muito bom, né? Vamos pensar agora em alguém que é referência para vocês aí. Pensa aí um profissional que ele é muito bom, que você fala, cara, esse cara aqui, sei lá, na cirurgia ele é muito bom, é minha referência, né? Eu tenho alguns professores assim. O que que acontece? O cara, para ele se tornar essa referência, ele faz o quê? Ele consegue alcançar o potencial dele, né? Então, independente de qual área, vocês podem puxar isso, aquilo que eu falo para vocês sobre a teia da vida, tudo está interligado. Então, a gente consegue puxar isso para várias fases da nossa vida, tá?
Olha só, se eu quero, por exemplo, ser um bom profissional, um bom veterinário, eu preciso fazer o quê? Eu preciso alcançar o meu potencial nesse sentido. Como que eu alcanço o meu potencial? Como que eu vou virar um bom profissional? Através, né, do acesso a toda a informação sobre aquele determinado tema. Vamos supor, eu quero ser cirurgião de equino, né? Eu quero ter capacidade aí de operar uma cólica, né? Eu acho que quem já está fazendo estágio aí tem a oportunidade de participar dos procedimentos, das cirurgias, atendimento clínico, vê como que é difícil, né, no primeiro momento ali, você operar um animal. Né? Imagina um cavalo. O cavalo é um animal super pesado, tem que ter toda uma estrutura, né, para a gente conseguir levantar esse animal, colocar na mesa de cirurgia. Tem um anestesista ali que ele tem que dominar muito a técnica, por quê? Porque eu posso aprofundar demais esse animal via óbito, né? Eu acabar acidentalmente fazendo uma eutanásia. Então eu tenho que ter todos esses parâmetros. O cara, para conseguir fazer isso, desde o anestesista com o cirurgião, ele precisou alcançar o potencial dele, né? Ele precisou fazer curso, precisou participar de várias coisas. E para alcançar o potencial, ele precisou investir nisso. Né? Muitas vezes a gente consegue alcançar esse potencial investindo somente na profissão, focando ali, por mais que todas as áreas elas são muito difíceis, né? Mas se você se dedicar, você alcança esse potencial. E aí, o índice de desenvolvimento humano, ele é baseado na qualidade de vida que aquela região ela tem, tá? Aquele país, aquele município, tá? Então, a gente, para medir o desenvolvimento social, a gente usa esse índice de desenvolvimento humano, tá? Olha só, eu trouxe uma tabela aqui. Essa tabela não é muito recente. Eu tentei buscar uma tabela mais nova, mas essa tabela aqui ela é de 2015 e ela mostra o índice de desenvolvimento humano dos países. Então, olha só. Em primeiro lugar aqui, países de primeiro mundo. Olha só, primeiro, segundo e terceiro lugar. Islândia, Noruega e Canadá. Então, esses são os países que têm aí o melhor índice de desenvolvimento desenvolvimento humano, que é o IDH, tá? O que acontece nesses países? A gente sabe que são países de primeiro mundo, né? Noruega, eu já dei alguns exemplos aqui de coisas que acontecem nesses países que a gente poderia pegar de exemplo, né? Um exemplo de países de primeiro mundo. Políticos, eles não têm todas essas mordomias que a gente aqui no Brasil tem. Então, o político, ele tem vale gravata, né? Vale paletó, vale auxílio moradia, né? Às vezes o cara já tem casa própria, juízes, né? Tem um teto salarial aí altíssimo, né? Você já imaginou um cara ganhar 100 mil por mês, 130 mil por mês, sendo funcionário público, né? Então, de onde que vai essa grana? Essa grana vai, né? Quem que paga essa grana? Essa grana é a população que paga, né? Chega no final do ano, o cara vai receber o 13º, ele recebe 200 mil, né? Sem tirar férias em um mês, em dezembro. Então, tem necessidade disso? No final das contas, não tem, né? Porque isso é só acúmulo. Tudo que ele vai receber, existe um estudo que mostra que o ser humano, que o dinheiro ele traz felicidade, sim. A gente às vezes tem essa romantização, né, do dinheiro, que o dinheiro não traz felicidade, né? O dinheiro não é tudo isso. Mas o dinheiro ele traz, pessoal, ele traz felicidade, sim. Imagina você sem dinheiro. Quem que não fica frustrado sem dinheiro? Você quer ir comer um lanche, você não consegue. Você quer comer uma pizza, sair com a namorada, sair com o companheiro ali, com o parceiro, não consegue. Você quer viajar nas férias, você não consegue. Então, o dinheiro, ele traz, sim, felicidade.
Só que ele traz até um certo ponto. Tem até um trabalho legal, vou ver se eu acho, um artigo científico, que ele mostra a pessoa que não tem dinheiro, ela consegue ser feliz quando ela começa a ter acesso a esse dinheiro. Por quê? Porque antes ela vivia na dificuldade, dormia mal, comia mal, não conseguia se transportar de um lugar para o outro, era muito difícil, né? As contas ali sempre atrasadas, autoestima baixa, porque não consegue se arrumar, não consegue passar um perfume, não consegue vestir uma roupa mais legal. Mas a partir do momento que essa pessoa começa a ganhar dinheiro, né? Que acontece? Ela começa a cuidar de si mesma, começa a ter acesso a essas coisas. Então, ela vai comprar uma casa boa, ela vai comprar um carro bom, ela vai fazer curso, vai se aprimorar na profissão, né? Lembra daquela ideia de uma coisa puxa a outra? Vamos supor que você é veterinário, certo? E aí você começa a fazer os cursos na área que você quer. Ah, eu quero trabalhar com acupuntura. Então você já entra numa pós-graduação, você já faz um curso em São Paulo, você já faz um outro curso lá no Nordeste, aí tem um congresso de acupuntura lá no Canadá. Você vai lá e participa do curso, né, desse congresso, lê os trabalhos, participa. Aí o seu currículo já está legal. A pessoa que vai bater o olho naquele currículo, né, por mais que você tenha aí 3, 4 anos de formado, pessoa bate o olho no seu currículo, já fala, cara, esse cara aqui, olha só, ele já fez um curso no Canadá, já foi para a Argentina, já fez congresso Rio de Janeiro, São Paulo. Então, sem essa grana, a pessoa conseguiria fazer isso? Não conseguiria. O acesso ia ser um pouquinho mais restrito. Por isso que a competição, às vezes, ela é dura. Por quê? Porque as pessoas que têm mais condições financeiras de fazer esses cursos, elas acabam tendo mais acesso à informação, aquela informação direcionada, né? Então, se você vai para um congresso de acupuntura, você vai receber todo o conhecimento que tem ali, né? Então, acaba tendo uma vantagem a mais do que aquela pessoa, eu que não fui, por exemplo. Ah, eu não consegui ir para aquele congresso. Quem que vai ter mais informação sobre aquele tema? Essa determinada pessoa, tá? Então, o dinheiro, ele é importante, tá? A gente, inclusive, trabalha por conta disso. A gente busca um trabalho que a gente goste para esse trabalho ser um pouquinho mais leve, mas ele é importante, tá? Esse trabalho que mostra que o dinheiro é importante, ele também mostra que o dinheiro é importante só até um certo ponto. Passando desse ponto, já não tem mais, ó. Imagina assim, você ganha hoje um salário mínimo. As coisas são difíceis, né? Para pagar combustível, faculdade, que mais? Aluguel, alimentação e ainda tem um lazer. Então fica muito difícil a gente ganhando R$ 1.000 por mês, óbvio, né? Se eu ganho 3, já melhorou as coisas. Se eu ganho 10, já melhorou demais. Eu vou ter acesso a tudo que eu puder, praticamente, né? Eu vou conseguir, por exemplo, financiar uma casa, conseguir pagar a parcela dessa casa, né? Vamos colocar aí uma parcela de R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000. Se eu ganho 10 mil, tem 8 mil ainda para eu gastar com outras coisas. Então eu vou ter um carro bom, com certeza, vou estudar, vou fazer cursos, né, fazer a faculdade, investir na minha profissão, vou ter lazer e ainda vai sobrar uma grana, né? Então é um dinheiro que a gente consegue se virar, né? Imagina cada pessoa ganhando R$ 10.000, todo mundo aqui da sala, né? Ia ser maravilhoso, todo mundo ia conseguir se virar numa boa, né? E aí, esse trabalho ele mostra que o quê? Que imagine uma escala, tá? Essa escala ela vai crescendo, ela é gradual. Então a pessoa não tem dinheiro, ela é muito triste, aí ela começa a ter acesso, começa a ser mais feliz. Por quê? Porque final de semana ela vai comer uma pizza, vai num parque, vai tomar um sorvete, vai, sei lá, vai fazer o que ela quiser, né? Tem lazer. E aí ele mostra que até um certo ponto, realmente essa grana ela faz diferença na vida das pessoas. É legal isso, é bom. Só que ela chega num ponto onde, a partir desse ponto, não tem mais diferença. Que o, o restante, né, o que a pessoa ganha a mais do que aquele ponto,
ela não faz diferença na vida dessa pessoa e ela serve apenas para acumular. Então, vamos supor, não ganho nada, sou meio infeliz porque, né, existem pessoas que não ganham nada, são muito humildes, mas elas também são muito felizes, então elas acham outro caminho. Eu admiro essas pessoas, né? Gostaria de ser assim, né? Eu vejo o povo africano, por mais que eles passam por inúmeras dificuldades, eles são muito felizes, sempre estão cantando. É lógico que deve ter, né, o contrário disso também, é óbvio, né? Ninguém é feliz sempre, mas é importante isso. Então, esse trabalho ele mostra isso. A pessoa vai ganhando dinheiro, ela realmente fica mais feliz porque ela tem acesso às coisas. Mas a partir de um certo ponto, né, igual eu dei o exemplo aqui, você ganhar 100, 150 mil por mês, você já não tem mais o que fazer com essa grana. Então, você começa apenas a acumular, né? Guardar numa poupança, investir, comprar uma fazenda, comprar outra fazenda, comprar outra fazenda, comprar outra fazenda, igual tem conhecidos que o cara tem inúmeras fazendas, né? Lógico, é uma forma de trabalho ali, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a felicidade, né, o desenvolvimento humano, ele não precisa de um absurdo de dinheiro, não tem necessidade de a gente ganhar 500 mil por mês. A necessidade é do nosso ego, né? É de a gente se sentir poderoso, de sentir chegar lá com uma, sei lá, chegar com uma Dodge Ram na faculdade. Eu tenho 18 anos, acabei de ganhar uma Dodge Ram do meu pai. Então, pô, eu sou o cara lá na faculdade, todo mundo vai olhar para mim, as meninas, os caras, tal, não sei o quê. Então, assim, eu vejo muita gente com esse pensamento. Eu lembro os alunos falando, né? Colega, assim, a gente fica amigo na faculdade, e os alunos, eu perguntava, e aí, você quer ter muito dinheiro para quê? Ah, quero ter muito dinheiro para ter uma caminhonetona, pegar as minas, dar rolê e tal, não sei o quê. Então, assim, é um pensamento, a gente brincava, é um pensamento que precisa ser melhorado. Por quê? Porque isso não é tudo, né? A gente tem aí outras coisas para a gente se desenvolver como ser humano, alcançar o nosso potencial mesmo, tá? Então, o índice de desenvolvimento humano, ele tem esse ranking e ele mede algumas coisas, como, por exemplo, qual que é a expectativa de vida desses países. Então, países com melhor desenvolvimento humano, onde as pessoas elas têm mais qualidade de vida, a expectativa de vida da população ela é muito maior, comparado com países que não têm esse desenvolvimento humano, países que vivem na precariedade, né? A taxa de alfabetização é a mesma coisa. Então, países que têm um desenvolvimento humano legal, todo mundo sabe ler, sabe escrever, fala vários idiomas. Já países que não têm um desenvolvimento bacana, a porcentagem de analfabetos é muito alta, tá? Então, são esses pontos que é importante a gente começar a pensar, né? A gente ouve muito falar sobre altruísmo. O altruísmo é o quê? Eu conseguir olhar para o outro ser humano e me colocar no lugar dele, né? Eu deixar de ser egoísta. Eu pensar que, cara, porra, eu ganho 150 mil por mês. Para que eu ganho 150 mil? Tudo bem, eu ganho. Tudo bem se às vezes isso já vem de herança, né? Às vezes pegou ali a máquina funcionando, o pai tem 20 fazendas e é isso que cai na conta ali, só manter, tudo bem. Mas é legal a gente pensar, porra, eu ganho muito. O que eu vou fazer? Eu vou ter um carro de 2 milhões? Não tem necessidade de ter um carro de 2 milhões, no meu ponto de vista, né? Se a pessoa quer ter, tudo bem, tem condições de ter isso, mas não vejo essa necessidade. Eu vejo assim, se eu ganho tudo isso de dinheiro, eu colocaria em lugares, né, investiria em pessoas, lugares na comunidade que está precisando. Né? O que eu venho conversado com colegas que têm muito dinheiro sobre esses projetos sociais que acontecem, que às vezes a gente não tem recurso, né? Então, quem tem condição de financiar, né? O cara que ganha 150 mil, duvido se ele não consegue tirar 5 mil ali para colocar num projeto que é de interesse dele, né? Um projeto bacana, um projeto social. Então, assim, eu bato muito nessa tecla
de a gente ser mais altruísta, né? Gostaria, o povo antigo, na verdade, que está tomando conta do poder, mas eu vejo que tem mudado muito, né? As pessoas, elas estão tendo, assim, uma conscientização sobre esses pontos. Então, assim, para o ser humano alcançar o potencial, né, que ele deveria alcançar, conseguir chegar, ele precisa de recurso, né? É muito ruim do zero você conseguir esse recurso. Então, assim, é importante a gente pensar nesses pontos, tá? Desenvolvimento humano, ele faz parte de tudo isso que a gente está falando. E olha só, esse é um ranking de 2015. Então tem os primeiros países ali, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar, que são países que a gente já conhece, sabe que são países ótimos, né? Que eles têm aí um desenvolvimento fundamental, né? Noruega, Canadá, quem que não sonha ir para o Canadá, né? Nem que for a passeio, né? Quem foi para lá já me falou que é outro mundo, né? Estados Unidos é outro mundo, né? A gente vê que eles têm acesso às coisas, né? E olha só, o Brasil nesse ranking aqui de 2015, ele não estava tão distante, né? Assim, o ideal seria que ele tivesse entre os, sei lá, os 10 primeiros, né? Olha aqui, ó, Islândia, Noruega, Canadá, Austrália, Irlanda, Holanda, Suécia, Japão, Luxemburgo e Suíça. Os 10 primeiros, né? Todos esses países aqui que eu falei para vocês, a gente tem uma referência muito boa, né? Quando pensa, cara, vamos para a Suíça, a gente só fala, cara, que massa, deve ser top demais, só coisa boa, vinho bom, comida boa, hotel bom, tudo organizado, rua limpa, não tem, sei lá, a gente imagina que não tem gente na rua morando, né? A qualidade, né? A Austrália, por exemplo, é um exemplo onde o estado, o governo de lá, ele fornece moradia para a população. Então, vamos supor, se o fulano lá não tem condições de comprar uma casa, ele tem um bairro onde existem casas que a pessoa pode ficar por um tempo, né? Eu acho que pela vida inteira, se ela quiser. Né? Eu sei disso por quê? Porque eu tive amigos que moraram lá e eles me contaram sobre isso. Ele trabalhou numa empresa que faz reforma dessas casas. Então, se uma pessoa ela vai mudar, eles reformam, pinta, deixa tudo novinho para uma outra pessoa entrar e estar tá ali. Então, o governo ele cede isso, né? Ele tem a gente pode considerar uma bolsa, né, para ajudar, né? Porque aquela ideia, pessoal, você consegue, imagina você, desse exemplo na semana passada, imagina você morando numa favela, olha essa foto aqui, né? Imagina você morando, se imaginar morando nesse apartamento aqui com piscina na sacada, é muito fácil, né? Quem que não queria? Todo mundo quer, é óbvio, isso é óbvio, né? Eu gostaria, vocês também gostariam, gostaria de fazer um almoço lá em casa e poder chamar vocês, uma casona boa, tal. Só que olhar para o outro lado aqui, a gente não gostaria. Quem gostaria de morar aqui? E aí eu gosto muito de pensar em me colocar no lugar do próximo, né? Então, assim, por um instante, se imagine vivendo nessa região aqui, tá? Se imagine morando aqui, ó, nessa casa aqui onde está esse carro, né? Uma casa humilde, muito simples, onde para chegar ali é muito difícil, né? Então, um mercado vai ser difícil, uma farmácia vai ser difícil, os vizinhos ali provavelmente vai ter um pouco de dificuldade de comunicação, porque cada um é de um jeito, um não respeita o outro, né? Então, assim, imaginando, né? Lógico que tudo são hipóteses, não dá para a gente generalizar, porque eu já conheci comunidades onde as pessoas elas eram muito humildes, mas elas eram uma família junto ali. Um ajudava o outro, se estava faltando um arroz, um levava, o outro dava feijão. Então vive numa família. Mas o que eu quero dizer é assim, imagine se todas essas pessoas pudessem ter acesso a tudo que há de bom. A gente não ia ter um índice de desenvolvimento humano muito maior? Olha só, a gente está aqui no 70º lugar, né, número 70. A gente estaria ali dentro dos 20 primeiros, eu imagino.
tá? Então, a minha briga é por isso, né? A minha luta, não é nem briga, a minha luta é por igualdade social, né? Eu não acho que é bacana a gente, eu até me sinto mal às vezes, que eu às vezes tenho acesso a algumas coisas e outras pessoas não têm. Então, eu penso, cara, pessoas da minha família mesmo, eu falo, putz, cara, queria que fulano, Beltrano, pudesse também estar desfrutando disso. Então, igualdade é isso, todo mundo poder desfrutar de tudo que há de bom, tá? E olha só, aqui eu tenho um ranking que mostra a nota do IDH do Brasil. Então aqui tem a escalinha, ó, muito alto, né? Existem os países aqui de primeiro mundo, né? Estados Unidos, que é uma referência que a gente tem aí como país avançado, né? Tem alto, que é o amarelinho claro. O Brasil está dentro desse índice, né? Dessa escala. Então não está com uma nota tão baixa. Médio, tem como a China, e baixo, República Dominicana do Congo, né? A gente pode colocar aí o Haiti, agora o Afeganistão, né? Esses países que eles são muito precários, né? A gente percebe que esses países muito precários, a administração é muito ruim, né? A gente sabe que ocorre corrupção em todos os pontos, né? Eu até brinco, eu duvido uma cidade no Brasil que não existe corrupção. Gostaria de conhecer e mudaria para lá se fosse real isso, né? Mas a gente sabe que em todos os governos existiram desvio de dinheiro, né? Tem gente que fala, isso aí o Brasil está quebrado, é por conta do PT, é por conta do Bolsonaro, é por conta disso. Mas não, pessoal, é por conta de todos os governos que vieram, talvez desde 1500, né? Se a gente parar para pensar que em 1500, quem veio para o Brasil, né, na descoberta do Brasil, segundo os livros de história, né? Mas o Brasil ele já era descoberto, já viviam, já tinham pessoas que viviam aqui, mas vieram os europeus, entraram aqui, dominaram o território através de guerra, violência, e junto, né, com essa população, né, que vieram de lá, quem que veio nos barcos? Veio só quem não era muito bem visto lá em Portugal, né? Então eles colocaram ali os marinheiros, era presidiário que dava problema, era cara que estava fugido, né, que queriam matar, era todo que é tipo de gente que não tem aí uma índole muito boa, 100%. Colocaram eles no navio, esse povo veio para cá, né? Então, desde 1500 já ocorre a corrupção, né? É lógico que isso foi se aprimorando, né? As coisas elas foram se aprimorando e até na corrupção. Então, assim, são pontos que a gente precisa prestar atenção, tá? E é, inclusive, o segundo pilar do desenvolvimento social, tá? O primeiro pilar é o social, é a sociedade. A gente tem que conscientizar a sociedade de que, ó, tem como todo mundo ter acesso a tudo que há de bom. Tudo que há de bom é você abrir sua geladeira e ter comida boa lá, é dormir numa cama boa com climatizador, sem mosquito, sem calor, sem nada, sem passar frio, né? Então é qualidade de vida, qualidade de sono é fundamental para o sucesso, para a gente alcançar o potencial, tá? Então sociedade, né? O pilar social é esse, é o primeiro. Outro pilar, que é o que a gente vai entrar agora, é o econômico, pessoal. O econômico, ele é um pilar fundamental. Todos os pilares são fundamentais, né? Os três aqui, eles estão interligados, tá? Mas esse pilar aqui, ele é muito importante e a gente não entende muito, né? Até para mim, que estudo aqui para dar aula, para passar esse conhecimento para vocês, eu ainda tenho dificuldade é, em entender melhor o que é esse pilar econômico, tá? Então, olha só, esse pilar econômico, né, a economia, ela é medida através do PIB, né? Todo mundo já deve ter escutado essa palavra, né? Então, o PIB, ele é o produto interno bruto. Como que é? Deixa eu entender melhor. Então, ele é caracterizado, pessoal, pelo total de valores a partir dos bens e serviços produzidos por região. Então, vamos supor,
Campo Grande, ele tem um PIB, tudo que gerou renda dentro da cidade, ele é contabilizado como um produto interno bruto, tá? E existe também uma outra sigla, que é o PIB per capita, que seria toda essa renda, né? Eu dei o exemplo de Campo Grande, todos os serviços, tudo, né, é contabilizado. Então, vamos supor, o PIB de Campo Grande deu aí 2 bilhões, né? E existe aí um índice que é o PIB per capita, né? O PIB per capita é pegar esse valor do PIB total, que é o PIB interno bruto, e dividir pela quantidade de pessoas, né? Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui do PIB de 2018 do Brasil, né? Olha o valor que foi o PIB de 2018, pessoal. 6,8 trilhões de reais, né? Não é milhões, não, né? Se você tem aí, sua família tem 1 milhão na conta e você acha que você é rico, você tá por fora, meu amigo. Porque não é rico, cara. O cara que é rico, ele é muito rico, gente. A gente, às vezes, ganha ali, eu vejo colega que ganha 4, 5 mil reais na vida e tem aquela vida de rico, né? No cartão de crédito, rico no cartão de crédito ali. Pega um limite bom, vai passando as coisas, dá uma enrolada, mas vai. Mas a pessoa que é rica mesmo, pessoal, é muito rica, né? Então, eu acho que a gente não tem noção do que são 6,8 trilhões de reais. Trilhões, né? Nossa, é muito dinheiro, pessoal. 1 milhão não é nada perto disso, né? Então, o PIB de 2018, olha só, ele foi de 6,8 trilhões de reais, tá? Então, olha só, tem vários setores, né, dentro do comércio, né, dentro do que faz gerar renda no Brasil. Então, tem o setor que é muito forte, que é o setor da agropecuária, né? Então, desde lavoura, plantação de soja, milho, trigo, sorgo, tudo que tem que mexe com a agricultura e também a pecuária, né, produção de carne, né, de bovino e tal, gera uma renda aí, né, de 2018 foi de 93,9 bilhões de reais. É muito dinheiro, tá? Muito dinheiro mesmo. Existe um outro setor muito importante também, né? Eu assim, não descarto nenhum dos setores, por mais que eu não contribuo, né? Não sou a favor de algumas formas de produção, mas isso gera emprego, né? Gera renda ali para algumas famílias, então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que melhorar, né? A forma de produzir. Quando a gente fala, por exemplo, de agropecuária, a gente ainda está num modo muito antigo de produção, né, de produção de alimento. Então, a gente precisa melhorar esses pontos, tá? Existem formas, eu quero tentar falar isso para vocês mais para frente. Existem formas de a gente produzir alimento, né? Porque a agropecuária é isso, é produção de alimentos, né? Ao pé da letra, seria isso, né? A gente conseguir produzir comida. Mas hoje a gente produz pouca comida perto do potencial que a gente tem, né? A gente tem potencial aí para resolver o problema da fome, né? A gente só precisa direcionar isso. Como que a gente vai direcionar isso? Para o desenvolvimento sustentável, tá? A gente vai falar disso, a gente vai falar de desmatamento também, né? Das causas que derrubam esse ponto, né? Coisas que poderiam ser melhoradas, né? A gente tem muita área desmatada no Brasil, né? Tem necessidade de desmatar mais? Tem necessidade de desmatar a Amazônia? Não tem necessidade, né? O que a gente precisa fazer? Ao invés de desmatar mais área para criar gado ou para fazer plantação, ao invés de fazer isso, a gente faz o quê? Investe em tecnologia para a gente conseguir produzir muito mais alimento naquela área que já está agricultável, né? Então, desde o pessoal da agronomia que planta, como o pessoal da veterinária que cuida dos bichos, do gado, da produção de bovinos, a gente tem que investir em desenvolvimento sustentável, em produção sustentável. Então, a gente tem que achar uma forma.
não é desmatando mais que a gente vai conseguir melhorar essa economia, tá? Outro ponto importante, as indústrias. Então, as indústrias, elas são fundamentais. Eu tenho colegas ativistas que eles, né, eles entendem a ideia da revolução industrial, que ela veio mesmo para revolucionar. Então, ela veio como um ponto bom, assim. Por quê? Porque antes era tudo manual, né? Você ia fazer um calçado, demorava dias para fazer um calçado. Hoje não. Hoje, né, a demanda da população acaba fazendo com que tudo tem que ser mais rápido. Então, a industrialização, ela veio com uma perspectiva boa, né? De a gente conseguir fazer em alta escala alguns produtos, né? Então, sei lá, roupa, tênis, o próprio alimento, né? A gente conseguir ali dar uma destinação correta, fazer com que tenha uma embalagem legal, vá para o supermercado não faltar, né? Aquela produção, aquele alimento que as pessoas comem, arroz, feijão, enfim. Então, assim, ela tem uma perspectiva boa, só que automaticamente essas indústrias elas vieram muito com essa ideia de lucro. Então, elas acabaram deixando a qualidade um pouquinho de lado, a qualidade do produto, para pensar mais no lucro. E aí, consequentemente, existem muitos produtos, né, industriais que eles não são de boa qualidade. A gente cansa de consumir esses produtos, né? Isso é uma coisa que a gente tem que melhorar na nossa perspectiva, né? Um exemplo que eu vou dar aqui, aqueles sucos de saquinho, que é em pó, né? Pessoal, se você toma aquilo ali ainda, olha, toma cuidado, né? Aquilo ali vai ter um efeito colateral daqui a uns anos. Você pode desenvolver alguma patologia, né? Pode desenvolver um câncer aí no estômago, no intestino, se sua família, se vocês têm predisposição na família para ter isso, aquilo ali é um veneno, né? É um suco artificial, né? Onde tem ali vários nutrientes que não são saudáveis, né? Conservantes, corantes, né? Então a gente acaba colocando isso para dentro do nosso corpo. O nosso corpo é um ser vivo, ele vai metabolizar aquilo ali. Então aqueles princípios químicos ali, ele vai interpretar de uma forma, consequentemente tem um efeito colateral daqui a um tempo. Né? Eu, por exemplo, se eu tomo, eu tenho muita azia, né? Então, a indústria ela tem que pensar nesse ponto também. É uma mudança que a gente precisa exigir das indústrias para que elas comecem a produzir produtos de boa qualidade. Tá? A gente está cansado já. Eu acho que todo ser humano que parou para pensar nisso cansou dessa obsolescência programada que existe. Né? O que é a obsolescência programada? Obsolescência programada é eu compro um produto hoje, né? Ontem eu estava pensando nisso. Eu comprei uma maquininha de fazer a barba. Cara, não tem um ano que eu estou usando a maquininha. Eu não uso muito. Vocês podem perceber que eu não faço muita barba, né? Mas de vez em quando eu pego ela para dar uma parada. Não tem um ano que eu comprei a maquininha. Ela fica paradinha, guardada. Ela já não funciona mais, tá? Então, as indústrias têm que pensar nessa perspectiva, tá? Se você é filho de um industrial aí, tem uma indústria, produz alguma coisa, é importante a gente pensar nisso. Hoje a gente tem falado muito nessa tecla de sustentabilidade e não é sustentável eu produzir, né, um produto que ele tem uma data de validade contada. Eu gosto muito de dar o exemplo da lâmpada. A primeira lâmpada que inventaram, ela funciona até hoje, ela está no museu, funcionando perfeitamente. E as lâmpadas que a gente compra hoje, né, no supermercado, elas não duram aí 2 anos, 1 ano, 2 anos, elas já estão queimando. Né? Então, por que isso? Por que, o produto ele não dura? Você compra essa maquininha que eu comprei para fazer a barba. Comprei ela, ela já estragou. Vou ter que comprar outra. Né? Copo de liquidificador. Né? Eu tenho uma caixa, pessoal. Peguei uma caixa de sapato. Tudo que estraga eu vou colocando ali. Carregador, dura 2 meses, coloco ali. Fone de ouvido, coloco ali. Né? Vou guardando ali. Não vou descartar, mas eu quero dar uma destinação correta, reciclável para isso. Por quê? Porque tudo aquilo ali é matéria-prima, né? Vem ali
petróleo. Então, imagina, vocês já pararam para imaginar como que é uma fábrica de fone de ouvido, por exemplo, né? Então, vai vir matéria-prima, que é o petróleo, o metal, o plástico, que vai transformar em plástico, no final se transforma em fone de ouvido. Aí a gente usa ali um mês e pronto. Estragou, a gente joga fora, joga no lixo, tá? Então, a gente tá muito produtor de lixo, tá? Isso que a gente tem que prestar atenção. Só que é aquilo que eu falo, a gente é o final da corda, né? É o final dela. A gente tem que exigir mudanças das indústrias, dos setores que fazem isso, que são maiores do que a gente, né? Então, deixar de consumir, por exemplo, é uma forma de pensar, cara, o pessoal não está mais comprando esse fone de ouvido aqui porque ele estraga muito rápido. Então, a indústria vai ser obrigada a fazer o quê? Produzir um produto de melhor qualidade, tá? Dessa forma, a gente consegue sair dessa obsolescência programada, tá? Que é as coisas estragarem muito rápido. Tudo é feito para estragar muito rápido e a gente ter que comprar outro novamente, tá? Então, esse comércio que a gente precisa quebrar, tá? Entender que, não, uma indústria ela é importante? Sim, ela é importante, mas ela tem que produzir um produto de qualidade, tá? Não tem essa mentalidade de sempre estar estragando, por exemplo, as atualizações dos celulares, né? Da Apple, da Samsung, né? Então eu lembro que eu comprei um celular alguns anos atrás, cara, a câmera dele era excelente. Só que agora, 3 anos depois, desatualizou. O sistema desatualizou. Agora a câmera ela é horrível, é péssima, né? Então, o que faz? Dessa forma, eles me obrigam a ter que comprar outro celular se eu quiser me encaixar, né? Nas redes sociais, tirar foto, fazer vídeo com qualidade. Meu celular, ele era ótimo. Tinha uma câmera perfeita, atendia legal o que eu precisava. Agora ele já não atende mais. Então, de uma forma inconsciente, eles me obrigam a ter que comprar outro produto, a ter que consumir. E quando eu estou consumindo, o que é o consumo? Eu estou gastando um dinheiro ali que é uma forma de trabalho minha, né? Então, eu trabalhei ali um mês, 2 meses para conseguir uma grana, né? Meu suor, e aí eu tenho que pôr de novo nesse celular. Né? Eu tenho um celular que tá bom, mas não, ele não tá 100%, ele desatualizou o sistema. Então, eu sou obrigado a comprar outro. Então, uma grana que eu poderia estar investindo em um curso, em uma viagem, em um aparelho novo para eu trabalhar, né, na minha profissão, não, eu estou ali jogando fora novamente. Né? Então, isso é obsolescência programada, tá? Importante a gente pensar nisso. Então, ó, as indústrias, elas geram aí cerca de 291 bilhões, né? Isso é um dado de 2018, tá? Bilhões de reais. Serviços, nesses serviços aqui entra desde o pedreiro, construtor, encanador, serviços gerais, né? A gente pode considerar. Então, tem aí cerca de 1,015 trilhão, tá? Isso em 2018. O consumo das famílias, né? Consumo é tudo que a gente precisa comprar, né? Desde alimento, produto de higiene para casa, tudo que a gente roupa, né? Combustível, então tudo que a gente consome entra também nessa conta, tá? Os consumos do governo, esses, olha só, 305 bilhões, né, em 2018. Eu acho que isso aqui dava para cortar na metade, né, se a gente tirar as mordomias que existem, desde aqueles vales, né, que a gente tem dos políticos e etc., como também o de desvio de verba, né, que a gente sabe que isso acontece, tá? Quem duvida que o governo tal desviou dinheiro, o governo Y desviou dinheiro. Pessoal, todo mundo desvia ali. Esse é o grande problema. Eles fazem uma cortina para a gente imaginar que está todo mundo certo, mas eles fazem as alianças dele ali e todo mundo desvia dinheiro na política. Isso é muito claro, pessoal. Isso não tem partido A, partido B, partido C. É muito difícil ali algum partido que não faz parte disso. Tá? Então, a gente tem que se conscientizar disso. Tem como mudar? Acredito que tem. Né? Uma melhor fiscalização,
quem entrar ali não deixar se corromper, né? Porque eu conheço vereador que fala que é muito difícil, que você vai entrar ali, né? Vai vir ou participa da sujeira ou tá fora, né? Então a gente tem que pensar nesses pontos, tá? E isso é dentro do funcionalismo público em geral, tá? Eu trabalhei no funcionalismo público um tempo, e eu lembro que lá dentro tinha muita coisa que eu não concordava, né? Desde ganhar diária por viagem que nem fez, mas no papel está escrito que fez, como outras coisas que eu nem vou citar aqui, tá? Então, assim, essa corrupção existe. Por que que existe? Falta de conscientização, né? As pessoas, elas querem ver vantagem em tudo, é o famoso jeitinho brasileiro, né? Se eu consigo me desvincular disso, né, cara, só sucesso, a gente consegue atingir o nosso potencial de uma outra forma, tá? Não precisa estar desviando dinheiro, então falta essa conscientização, né? Isso a gente fala, como que vai ter essa conscientização? Através da educação, é aquele primeiro pilar lá, o pilar social, tá? Esse aqui, só para vocês terem uma ideia, é o PIB de 2020, né? Embora a gente tenha passado aí uma crise, né? A gente ainda está passando por essa crise. O PIB de 2020 foi muito legal, foi muito bom, né? Comparado com 2018. 7,4 trilhões, então, em 2020, tá? E olha só, se a gente pega esse PIB anual, né? 7,4 trilhões, e a gente consegue fazer uma divisão per capita. Olha só como que seria isso aí. É uma forma de medir o desenvolvimento, né? Então eles falam, eles medem assim, cara, o PIB está muito bom. Se a gente divide isso por pessoa, igual Dourados. Dourados é uma das cidades aqui do estado que a renda per capita lá, cara, ela é muito boa, é altíssima. Se eu não me engano, é a melhor cidade do estado. Se a gente for pegar tudo que o município produz, né, a renda final dele, e dividir por pessoa, cara, dá uma renda altíssima. Então, eles consideram isso como uma cidade com bom desenvolvimento. Só que quando você anda lá, você não percebe esse desenvolvimento, porque você vê muita gente na rua, você vê muita gente precária, com dificuldade em casa, sem acesso a nada, né? Então, o que que acontece? Quando a gente faz essa conta aqui, né, pega o PIB anual e divide por pessoa, esse cálculo dá a impressão que, nossa, olha só, o PIB, né, brasileiro deu 7,4 trilhões, per capita cerca de 33 mil por pessoa. Você fala, caramba, né? Se fosse imaginar isso ao pé da letra, era como se eu, por esse ano, por todo esse produto, ganhasse aí cerca de 33 mil, você também, o outro também. Só que não, esse dinheiro não chega para a gente. Por quê? Porque a divisão dele acaba se concentrando nos maiores setores. Então, assim, essa divisão, essa desigualdade social acaba tendo uma interferência muito grave, né? Que é o que? A precariedade do serviço, a precariedade de tudo, né? Então, é importante a gente pensar nisso, tá? O PIB per capita, ele é bom, né? Anual, mas isso acaba não chegando diretamente para a gente, tá? Então, a gente, se parar para imaginar que paga imposto, em tudo a gente paga imposto, não tem como fugir. Então tirou habilitação, paga imposto. Vai andar, vai ter um carro, paga imposto. Comprou uma casa, paga imposto. Construiu sua casa, paga imposto. Comprou outro terreno, paga imposto. Vou comprar uma fazenda, paga imposto. Vou abrir uma empresa, paga um absurdo de imposto. Né? Então, tudo a gente paga de imposto. Né? Isso é retornado para a gente? Não, muito pouco, na verdade. Né? Tem um retorno, mas é muito pouco. Né? Vai no hospital público, vai lá para tentar receber um atendimento. É muito precário, né? Por isso que as pessoas, às vezes, elas optam pela privatização. Por quê? Porque muitas vezes, não sempre, a empresa privada ela presta um serviço melhor do que a empresa pública.
tá? Isso a gente pode, se a gente for comparar aí a CACEM, a Unimed, plano de saúde, com o SUS, né? Se for pensar nos postos de saúde ou na Santa Casa, é claro que a Unimed ela é muito melhor, né? Por quê? Porque eles investem, uma empresa ela acaba investindo. O Estado ele não investe, ele desvia, né? Os políticos, a administração, o dinheiro que era, a gente cansa de ver isso, né? Não estou falando aqui da boca para fora, uma coisa que eu acho. A gente cansa de ver isso, né? O Hospital do Câncer, algum tempo atrás, estavam os médicos desviando recurso, desviando dinheiro de material, né? Material que o Estado tinha comprado para fazer as cirurgias, o médico pegava e vendia esse material. Então, a gente sabe que tem esse tipo de corrupção, né? Então, são coisas que a gente precisa mudar, se é que a gente quer chegar em um ponto aí com melhor igualdade, né, social, que é o que seria o melhor para todo mundo ter acesso a tudo que há de melhor, tá? O pessoal às vezes vai chamar a gente que pensa nessa ideia de igualdade social, acaba chamando, o cara é comunista, o cara é socialista. Não, pessoal, é importante a gente estudar e ver que comunismo da forma como aconteceu lá atrás, né, como acontece na China, na Venezuela, Deus me livre, não é isso que a gente precisa. Aquilo ali é uma ditadura, aquilo ali foi uma ditadura, uma opressão. Muita gente morreu. Tudo que a gente precisa usar a violência para resolver um problema não vai funcionar. A violência ela só gera mais violência, ela só gera trauma. A psicologia mostra para gente que a violência ela gera traumas na nossa vida, né? Então, por exemplo, a criança que apanhou quando era nova, né? A pessoa que apanhou quando era criança, ela carrega muitos traumas durante a vida toda. E isso vai refletir lá na frente, né? A pessoa vai ter um problema lá na frente, que às vezes ela não sabe nem de onde vem, mas foi por conta daquela surra que ela teve quando era criança, né? Porque apanhou da mãe, apanhou do pai. Então, tudo que vem com violência não é legal, pessoal. Então, de onde que a gente vai mudar isso? De dentro para fora. Tá? É a gente começar a se conscientizar, começar a trabalhar a nossa paciência, estudar para ter argumento e começar a debater as coisas, né? Começar a discutir, falar, ó, isso não está legal, como que a gente pode melhorar, né? Vamos melhorar isso, melhorar aquilo. E nada com violência. Violência não resolve, pessoal. Violência só causa revolta, né? Pergunto para vocês, você que era novo, gurizada e criança, né? Apanhou na escola lá da gurizada, né? Criança acaba se envolvendo nessas coisas. Ficou revoltado ou mudou a sua perspectiva de vida? Eu fiquei revoltado. Quando eu apanhei, que eu era criança, brigava na escola, etc. Cara, quando eu apanhava, eu ficava pé da vida, queria treinar karatê, jiu-jitsu para voltar lá e tratar com mais violência, resolver aquele problema com mais violência. Isso resolve? Não resolve. Tá? Então a gente tem que procurar formas de resolver os problemas sem agressividade, sem violência, sem xingamento, sem baixaria, né? Então, a gente começando a se conscientizar desses pontos, cara, só tem deslanchar aí, tá? Então, a mudança que a gente quer, ela vem de dentro, né? Não adianta a gente querer mudar o mundo, mas se a nossa maneira de pensar ainda tá daquele jeito tradicional, antigo. Não, a gente então tem que ter uma nova perspectiva de vida, tá? Isso aqui eu falando de desvio, corrupção, isso aqui é uma matéria de 2000 e acho que era do ano passado, que mostra que levantamentos, né, da Polícia Federal mostrando desvios de mais de 48 bilhões de reais em 4 anos no país. Cara, olha só, 48 bilhões de reais os políticos, empresários, empreiteiros desviaram, né? Me dá 48 bilhões de reais para ver se o cara não dá uma ajeitada em tudo, arruma escola, arruma posto de saúde, compra medicação, arruma asfalto, cara, tudo, dá para arrumar muita coisa, né? Mas eles não têm interesse, né? Você percebe que onde políticos, as pessoas muito ricas, elas moram, cara, o asfalto é perfeito, sinalização, bonito, limpo, cara, e onde na periferia não, é tudo sujo. Então, assim,
As pessoas se aproveitam desses poderes para se beneficiar a própria família, né? Os amigos, né? Eu vejo, por exemplo, licitação no estado. É comum nessas licitações muito grandes, até tem aí aquela investigação, se eu não me engano, chama lama asfáltica, alguma coisa. Você vê que é uma corrupção. Foi contratada uma empresa, mas eles fazem um serviço muito ruim, que daqui 3 anos vai precisar novamente desse serviço, porque o asfalto não aguenta, e eles cobram uma taxa absurda para fazer esse serviço, né? Então é aquilo que eu penso, se existisse uma empresa estatal ali, onde os funcionários, uma empreiteira, por exemplo, com maquinário e fazer asfalto, aí contratar, se fosse uma espécie de funcionários públicos, né? Para resolver esse problema, cara, a gente conseguiria ir muito mais longe, né? E aí, provavelmente, conseguiria também fazer com que não acontecessem esses desvios. Pensa, 48 bilhões de reais desviados em 4 anos. É muito dinheiro, pessoal. Dava para arrumar muita coisa, né? Dava para organizar. E isso é o que eles sabem, né? O que eles não sabem, né? A gente cansa de ver nos jornais aí político com mala de dinheiro no aeroporto, com dinheiro na cueca, com... Cara, é muita corrupção, tá? Então são pontos que a gente precisa mesmo começar a pensar. Quem a gente vai colocar? Qual que é o histórico dessa pessoa, tá? Porque é um detalhe muito importante. E aí, como que a gente faz, pessoal, crescer a economia de um país? Né? A gente fala de economia, deu para entender mais ou menos como que funciona essa economia, né? De onde quais são os setores que fazem essa economia crescer, mas como que eu faço realmente crescer? A primeira coisa é o quê? Aumentar o desenvolvimento. Então, se eu aumento aquele desenvolvimento social, eu invisto nas pessoas, o que vai acontecer? Vão investir em educação, as pessoas vão se conscientizar, e quem que é consumidor? Eu sou consumidor, vocês são consumidores. Então a economia, ela só não cresce mais porque tem muita roubalheira, muito desvio, porque todo mundo aqui é consumista, né? Eu sou consumista, eu todo dia tenho que comprar alguma coisa, ou uma comida, ou uma bebida, tenho que ou ir no mercado fazer alguma coisa, comprar um material de limpeza que está faltando. A gente é consumidor, né? Então, aumentar o desenvolvimento social, investir em educação, vai fazer com que essas pessoas elas saibam o que consumir de uma melhor forma. E olha só, uma coisa puxa a outra, essa ideia que eu sempre falo para vocês. Hoje a gente tem aí milhares de pessoas doentes, né? Muitas dessas doenças, elas estão relacionadas com uma subnutrição, ou porque a pessoa não tem mesmo para comer, né? Não tem esse recurso, então come ali o que tiver, bebe suco tangue, de saquinho, refrigerante, não tem essa conscientização de que uma boa alimentação vai trazer saúde para ela, e aí, como não tem essa conscientização, o que acontece? A pessoa acaba adoecendo, né, com o passar dos anos, 50, 60, 70 anos, acaba tendo aquele efeito colateral de uma alimentação ruim que ela teve a vida inteira, tá? Então, olha só como uma coisa puxa a outra. Se eu invisto em desenvolvimento social, investindo em desenvolvimento social, que é investir na educação, as pessoas elas vão ter essa informação de que determinados alimentos não fazem bem e outros alimentos fazem muito bem. O que elas vão consumir? Pensando na saúde, elas vão consumir alimentos que fazem bem. Muitas pessoas não consomem por quê? Porque elas não têm conhecimento, nem imagina, por exemplo, que aquele suquinho de saquinho faz um mal danado, né? Elas só pensam no sabor gelado, que realmente é muito gostoso, igual o refrigerante. Refrigerante é muito gostoso, cara. Tomar ali uma coca, um guaraná geladão, comer um lanche, cara, é bom demais, não vou mentir não. Mas faz bem para a saúde? Uma Coca-Cola? Não faz bem, né? A gente sabe disso, que um refrigerante ele acaba sendo um veneno, né? Mas nosso vício ali deixa, né, a comodidade também faz com que a gente, bom, vou ali tomar uma coca, né? Ontem acabei tomando uma coca, até brinquei, cara, tô caindo em tentação aqui tomando essa coca,
né? Não deveria, por quê? Porque faz mal, depois me dá uma azia, dá uma queimação, né? Já pegaram a coca e jogaram ali no ralo para ver qual que é o efeito dela, então ele é muito forte. Imagina o que não faz com o nosso corpo, né? Então são pontos, detalhes que a gente precisa começar a pensar, tá? Então, aumentar o desenvolvimento é o quê? Melhorar a qualidade de vida das pessoas e fazer isso sem destruir o meio ambiente. É possível? Com certeza é possível, né? A gente se conectar com a natureza. Eu vejo aí que esses dias eu li uma matéria, se eu não me engano, 80% dos brasileiros vivem nas cidades, né? Então, talvez está na hora de essas pessoas voltarem para o campo. Por quê? Porque no campo a gente tem muito mais qualidade de vida, né? Quem de vocês aí vive na fazenda, né? Vive em chácara, fazenda, é muita qualidade de vida. Você vive muito mais tranquilo, sem correria, sem, né, aquela doideira da cidade. Então, assim, é uma forma a gente se conectar com o meio ambiente, né? Voltar a produzir alimento, começar a pensar nessas obsolescências programadas, deixar de consumir produtos que não têm qualidade, né? Eu tenho vários exemplos, né? Quando eu estou em aula presencial, eu dou vários exemplos para vocês. Então, assim, a gente tem que começar a pensar nisso, tá? Melhorar a qualidade de vida das pessoas sem destruir o meio ambiente, tá? Naquela ideia de se imaginar, se colocar no lugar do outro, eu quero que vocês olhem essas fotos aqui e imaginem, né? Se imaginem morando numa dessas casas. Tá? Eu vou colocar uma casa aqui que não é nem tão ruim, ó. Essa aqui em cima, ó. Tem até ar-condicionado. Dá uma olhada nela aqui, ó. Na parede, um ar-condicionado, tá? Então, assim, se imagine morando ali, tá? Para você chegar na sua casa, você tem que passar aqui por esses becos, ó. Entra ali, sobe escada, entra para cá, entra para cá, entra para cá, entra para cá, chegou na sua casa. Então, assim, isso é qualidade de vida? Morar dessa forma? A gente sabe que não. Então, precisa mudar isso, precisa melhorar esses pontos, tá? A gente tem que começar realmente a pensar, mas não só pensar, agir também de uma forma para que isso tudo seja melhor, né, para todo mundo, né, pensar no coletivo aí, tá? Aqui mesma coisa, ó, olha só o esgoto passando na porta da casa da pessoa, olha quantas crianças, olha a casa que essa pessoa mora, como que é a criação dessas crianças, né? O pai e a mãe têm que trabalhar, como que as crianças ficam? Elas conseguem estudar? Conseguem ir para a escola? Tem uma alimentação boa? Você acha que elas dormem bem, né? Então, são esses pontos. Que vai ser de uma criança dessa? Qual que é a probabilidade, né? A gente não bate no martelo nunca, porque existem muitas variáveis, né? Pode sair dessa família aqui uma pessoa que vai se tornar médico, veterinário. É possível, eu acredito nisso, né? Mas não são todos. É uma porcentagem muito baixa de pessoas que conseguem fazer isso, tá? A maioria aqui, às vezes, não vai conseguir nem fazer uma faculdade, né? Vai trabalhar aí de o que aparecer, serviços gerais, não tem problema nenhum também com relação a isso, né? A pessoa fazendo um trabalho que ela goste, né, com qualidade, tá ótimo, mas uma boa porcentagem dessas crianças também corre o risco de ir para o mundo do crime, né? Assaltar, traficar, etc e tal. E aí entra naquela luta contra esses caras, né? Igual aquela ideia que eu falei, o cara roubou lá e tal. Cara, foda, não é fácil não. O cara rouba aquilo que você, né, sua moto, seu carro que você tanto conquistou, é muito doído. Dá um aperto no coração, eu fico realmente chateado. Mas, por um outro lado, como eu gosto também de ver o lado bom das coisas, eu tento imaginar como foi a vida daquele cara que está no mundo do crime. E aí a gente para analisar, a gente vai perceber que eles tiveram uma vida parecida com o que acontece aqui, né? Então o cara não tem estrutura nenhuma, né? Vive ali de qualquer forma, dorme mal, come mal, então isso acaba sendo um problema, né? A chance de uma criança dessa entrar no mundo do crime, porque, entre aspas, é mais fácil, né? É muito alta essa chance. Então, a gente tem que pensar nisso. Se a gente quer combater a violência, não é com armamento. Não é todo mundo se armando e defendendo, matando bandido. Não. É reeducando as pessoas, investir na comunidade, né? Passar a ter desenvolvimento dessas pessoas, fazer com que elas melhorem a qualidade de vida. Então, pegar essas crianças aqui,
colocar numa escola integral, onde de manhã elas vão fazer as matérias básicas, de tarde vai fazer outra atividade, então terça e quinta vai fazer jiu-jitsu, quarta capoeira, natação, aula de música, balé, escola de idiomas, então tem muita coisa para fazer, mas o Estado não investe nisso, tá? Então a gente tem que pensar nisso. Por isso que eu falo, se eu fosse muito rico, meu sonho, até sonhei isso um dia, cara, eu ia investir em projeto social, ia pegar a galera lá da periferia, ia no bairro mais precário que tiver, ia montar uma ONG, ia colocar aula de violão, de bateria, de judô, taekwondo, karatê, idioma, ia fazer isso. Por quê? Porque a criança precisa de atividade. Se ela não tem atividade, ela vai se envolver com o que não presta. É o instinto do ser humano. O ser humano gosta do que não presta, né? Então, o que precisa? Dar atividade para essas crianças. A mesma coisa para os pais, né? O cara não soube fazer nada, teve uma vida desse tipo aqui, não fez um curso de nada, não sabe trabalhar. Então, tem que ter curso profissionalizante para essas pessoas. Então, curso desde construtor, pintor, técnico de veterinária, técnico de enfermagem, costura, tudo que é tipo de profissão, vendedor, né? Ensinar as pessoas como conversar, como se comunicar. Então, a gente tem que pensar nesses pontos. Então, eu bato muito nessa tecla, né? Desenvolvimento sustentável, tá? É possível, pessoal, a gente fazer crescer a economia sem destruir o meio ambiente? Como que a gente faz isso? É possível? Eu trouxe algumas notícias para vocês aqui, vou mostrar já, mas isso a gente só vai conseguir fazer quando a gente conseguir sincronizar a ideia social, né, essa coluna social, com a coluna econômica, que a gente conseguiu falar agora, e a ambiental, que também é principal, né? Eu coloco aí o sistema ambiental como chave de tudo isso, né? A gente precisa de um sistema que funcione perfeitamente, tá? E a gente só vai fazer isso conservando esse meio ambiente, tá? Eu trouxe até umas notícias aqui que são dessas catástrofes, né, que acontecem. Está começando a acontecer aqui no Brasil, a gente já teve aí algumas enchentes, a tempestade, né, alguns dias atrás. Então, assim, não é deixar vocês desanimados, mas essa situação vai piorar um pouco, tá? Tem gente que acha que isso é o fim do mundo, que Jesus vai voltar, que não vou estar aqui, eu vou morrer, não vou estar aqui, já vou estar em outro lugar, tô tranquilo. Mas não é assim que funciona, pessoal, tá? A gente muitas vezes eu vejo religiosos, o pessoal que acredita nessa ideia de que Jesus vai voltar, eu nem vou estar aqui mais. Mas isso é uma ideia egoísta. Se você pensa dessa forma, você já não está de acordo com o que aprende ali onde você frequenta. Por quê? Porque uma ideia egoísta não é pensar que eu não vou estar aqui, então tudo bem, eu vou jogar esse lixo no chão aqui, não vou fazer a minha parte. É o contrário. A gente tem que, enquanto tiver aqui, fazer o melhor que pode, tá? O possível. Porque senão a tendência é só piorar. Né? A gente viu que aconteceu já uma tempestade aqui e vai piorar. Daqui a pouco é um ciclone, daqui a pouco é um terremoto, daqui a pouco é casa desmoronando, as pessoas morrendo, falta de água, de luz, de comida, um entrando na casa do outro, matando. Então, assim, tem como reverter esse processo? Tem. Como? Investindo em desenvolvimento social, tá? Esse é o ponto. Então, eu trouxe aqui, para finalizar a nossa aula, algumas notícias só para vocês pensarem nisso, tá? Em tudo isso que a gente falou. Então, olha só, né? Não são notícias dessa semana, são notícias um pouco antigas, né? Do ano passado, esse ano, mas são coisas que todo dia estão acontecendo, né? Só ligar a televisão hoje no jornal aí na hora do almoço, que vocês vão ver que o mundo inteiro está passando por um chacoalho, né? Um balanço, está tudo tremendo, as estruturas estão balançando e tudo vai cair por terra. Por quê? Porque é uma necessidade, né? O ser humano ele só aprende na dor. Então é necessário ter esse balanço, né? Para quê? Para as pessoas começarem a se conscientizar, sair dessa ideia, dessa ilusão, né, de internet, rede social, ostentação
e passar para a vida real. A vida real é diferente daquela vida de internet que a gente acompanha, né? A gente só posta foto boa. Eu também. Não estou falando de vocês não tacando pedra nem julgando, mas eu também. Eu só vou lá, tiro várias fotos, a mais bonita que eu gostei, eu vou lá e posto. Mas a gente sabe que aquilo não é real, né? Não é a vida real, não é todo dia que eu sou daquele jeito. Tem dia que eu tô mais inchado, mais magro, mais feio, cabelo diferente, tô mal, meu humor não tá legal, né? Eu tô meio mal-humorado, tô irritado. Então, quem olha na internet fala: nossa, o cara é muito legal, é muito simpático, é demais. Mas é uma ilusão, pessoal. Então, a gente tem que sair desse mundo de ilusão, né? E prestar atenção e voltar para a vida real. A vida real, hoje, ela precisa de ajuda, né? O mundo, o planeta, se a gente quer melhorar as coisas, a gente precisa se unir, pensar no coletivo e fazer alguma coisa em prol dessa mudança, tá? Então eu conto com vocês, eu conto com a nova geração que está vindo, que ela é muito mais firmeza do que os antigos. Os antigos estão naquele modo tradicional, que não muda, que não dá, que já cansaram já lutaram tudo que tinham para fazer. Então a nova geração agora que tem que vir com gás, se conscientizar dessas contas, dessas coisas para a gente conseguir mudar de verdade, tá? Então, olha lá, Índia começa o deslocamento de 1,2 milhão de pessoas por causa de um ciclone. Você imagina, 1 milhão de pessoas se deslocando, né? Campo Grande tem 1 milhão de pessoas. Imagina, vem um ciclone aqui e agora a gente tem que mudar todo mundo para outro lugar. Para onde vocês vão? Né? Vai para onde? Não tem onde ir. Não tem assim, vai ter que ter, né? Vai descobrir um lugar, vai, sei lá o que vai acontecer, vai ter que resolver esse problema. Mas tem como evitar, não é melhor? Né? Se tem como evitar, não é muito mais interessante? Então, a gente tem que pensar nesses pontos, tá? Olha só, Namíbia declara estado de catástrofe por causa da seca. Então, em um lugar está chovendo demais, no outro lugar seco demais e o desequilíbrio ambiental acontecendo. Outra, ó, 1.600.000 crianças necessitam de ajuda após passagem de ciclone. Então, olha só. 2/3 da alimentação da população mundial, né? 2/3 da população mundial se alimentam mal, né? Então, olha só. Se você se alimenta bem, você está dentro desse 1/3. Se você se alimenta mal, estamos junto aí dentro desses 2/3, porque, né, se alimentar bem não é todo dia poder comer um Burger King, não, tá? Se alimentar bem lembra que eu falei de nutrientes, né? Carboidrato, proteína, mineral, vitamina. Então, se alimentar bem é aquela alimentação balanceada, né? Quando você vai num restaurante aí que tem aquela mesa farta, fogão a lenha, aquilo ali é se alimentar bem. Você tem uma alimentação variada, arroz, feijão, mandioca, batata, quem come carne, salada, verdura, né, colorida, comida colorida, com grãos, com tudo. Isso é se alimentar bem, tá? Infelizmente, 2/3 da população mundial não tem essa qualidade de alimentação, tá? Então acabam se alimentando mal. Mais uma aqui, maior chuva em 22 anos no Rio de Janeiro, causando mortes e deixa bairros submersos, né, provocando destruição. Olha só. Essa aqui é do nosso estado, né? Vocês devem lembrar disso. Rios cristalinos, né, que era lá em Bonito, viram um mar de lama após enxurrada com resíduos de manejo do solo. Então, lembra que eu falei para vocês que a agropecuária precisa se atualizar, né? Precisa melhorar a forma como a gente planta milho, soja, essa monocultura, ela precisa ter uma nova visão. Já existe isso, que é o famoso termo agrofloresta, onde a gente consegue produzir alimento, cuidar do solo, regenerar a floresta, cuidar da fauna, né? Mas ainda está caminhando em passos lentos isso, né? Então, os grandes fazendeiros aí, produtores, né, que se dizem produtores de alimentos, eles têm que repensar nessa forma. Nem tudo é lucro, tá? É importante que a gente pense aí de verdade em como resolver esse problema, porque senão, ó, bonito daqui uns dias não vai existir mais, tá? Só vai ficar lá a lembrança, a foto, tá? Então, pessoal, para finalizar, olha só, se cresce a população, cresce a necessidade dessa população,
né? Isso cresce junto e, consequentemente, cresce a modificação do ambiente no modelo que a gente está hoje, tá? Então, isso que a gente precisa rever, tá? Na semana que vem, a gente vai bater nessa tecla ambiental. Então, a gente vai falar um pouco sobre desmatamento, sobre produção de alimentos sustentável e insustentável, e vamos tentar entender melhor esse processo, tá bom? Eu fiquei de passar um trabalho para vocês, pessoal. Eu vou anotar aqui, que é uma atividade que vocês podem me entregar até no sábado. Eu quero saber. Então, esse trabalho aqui é para eu conseguir lançar a nota de vocês para o dia 4, tá? Eu preciso lançar. Então, vai ser uma atividade parcial naquele mesmo modelo que vocês faziam. Vão fazer essa atividade, né? Pensando nessa alta da gasolina, que agora subiu mais 20 centavos, está quase R$ 7. Eu quero saber de vocês quais são as fontes de energia sustentável existentes no mundo, tá? Para a gente ter aí como reserva, né? Vamos pensar assim, na substituição do combustível, do gasolina, diesel, esses combustíveis fósseis. Que eu posso usar como energia sustentável, né? Que existe no mundo? Então, vou citar para vocês, sei lá, painel solar, energia eólica, energia elétrica. Então, assim, eu quero um resumo sobre essas fontes de energia, tá? Como funciona, vou deixar bem claro aqui. Professor, todas as energias sustentáveis ou, por exemplo, 3, 4? Tá na... Espera aí só um minutinho, pessoal. O gatinho tá na caixinha ali no centro cirúrgico. Que ele tava miando bastante. Vocês podem escolher, deixa eu pensar aqui, podem escolher três tipos de energia sustentável, tá? Senão vai ficar muita coisa para vocês pesquisarem. Mas são 3 fontes de energia sustentável. Vocês vão dizer como elas funcionam, como que é o funcionamento. Então, vamos supor, painel solar. Como que funciona esse painel solar? Ele capta a luz solar ali, transforma, qual que é o custo, não tem custo nenhum, coisas desse tipo, tá? Ou então energia eólica, carro elétrico, coisas desse tipo. Então, escolhem 3, existem várias, pessoal. No semestre retrasado, que a aula era presencial, o pessoal fazia apresentação, né, de seminário. Então, era muito legal porque gerava muito debate. Né? A aula presencial é muito boa por conta disso. Né? Eu pensei em fazer um seminário com vocês, mas não vai dar tempo. Né? Mês que vem já acabam as nossas aulas, já começam as provas e tal. Então, como essa turma tem bastante aluno, né, embora eles não participam tanto da aula, se não me engano, tem 39 alunos, hoje tem 25 aqui só, a gente não vai ter como fazer essa apresentação. Né? Então, assim, vamos fazer em modelo de relatório. Tá? Então, vocês mandam no meu e-mail, eu vou contabilizar. Então, a atividade é essa. Quais são as fontes de energia sustentável que existem no mundo, como que elas funcionam e quais são os custos se eu quero investir nisso. Na minha fazenda, vocês podem citar exemplos dessa forma. Tem uma fazenda, quero colocar energia renovável lá, o que eu faço? Ou então, questão dos carros, combustíveis, essas coisas. Tá bom? Aí vocês enviam no meu e-mail, gmail.com, tá? lucasazuaga@gmail.com. Podem estar me enviando, hoje é quarta-feira, até domingo à noite, para ficar mais tranquilo aí para vocês, tá? Mas não deixa passar de domingo, não. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Então, vocês estão liberados,
tá? Quem tiver dúvida, me manda um alô, tira um print desse slide aí e a gente vai se falando. Até mais, pessoal. Boa aula aí para vocês, boa semana.